Podcast Pode Incendiar. Oferecimento: Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. E aí, minha gente bonita, boa noite, povo santo de Deus. Estamos iniciando mais um Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil. E você, que é o nosso aí ouvinte, seguidor, você que nos acompanha aí semanalmente, é uma alegria tê-los conosco. Toda vez que nós iniciamos aqui esse programa, nós sentimos a sua energia, a sua participação, os comentários que você deixa lá no YouTube e tudo, gente, transmitido pela Rádio Alvorada, a rádio da família 106.3, a Catedral no ar. E por isso, você que está aí no YouTube, faça seu comentário. Estou ligado, estou aqui no Pode Incendiar. E você que nos acompanha através das ondas sonoras da Rádio Alvorada, já manda uma mensagem para um amigo, para um familiar e fala assim: começou, já estou todo incendiado. E hoje, meus irmãos, é mais ainda uma alegria por estar aqui com o irmão de caminhada, um predecessor na missão. Você viu aqui que no nosso programa nós já trouxemos aqui inúmeras pessoas que já estiveram à frente da renovação carismática e hoje não vai ser diferente. Hoje eu estou aqui com o Bruno Maff. Irmão, a paz de Jesus, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Paz de Jesus, Wesley, obrigado pelo convite, por poder partilhar também aquilo que o Espírito Santo fez e faz na minha vida e também estar com você, né? Todo o público desse podcast mais carismático do Brasil. Do Brasil. Né? Estar com vocês para a gente juntos nós pedirmos, né? Vem Espírito Santo, vem incendiar, vem transformar as nossas vidas. Amém. E é essa palavra. Nós aqui do Pode Incendiar temos a missão de levar a cultura de Pentecoste através das ondas sonoras e também através aí da internet. Bruno, eu falei aqui que você é predecessor, mas depois a gente fala aí um pouquinho aí do final ali da história. Na verdade não é final, né? Tá ali no meio da sua história, né? Mas Bruno, nós temos aqui uma missão, como você falou, vem Espírito Santo. Nós temos aqui uma missão nesse Pode Incendiar da nossa história, talvez ser identificada pelos nossos ouvintes como a história deles também, e falar a importância da renovação carismática, o que a renovação carismática fez na nossa vida. Todo mundo que chega aqui diz o seguinte: a renovação carismática me trouxe para a igreja. A renovação carismática me ensina a amar a igreja. Graças à renovação carismática, hoje eu sei o que é a igreja. Então, acredito que você não foi diferente. Mas eu queria saber um pouquinho, há quanto tempo você anda com o Senhor? Fala um pouquinho da tua história, e o que foi interessante eu vou te interromper. O que for curioso, a gente aqui, vê os comentários, a gente já pergunta. Fica à vontade, a casa é sua. Eu venho de uma família, assim, extremamente católica, né? Meu avô veio da Itália e ele trouxe a cultura mesmo da oração do terço no final da tarde. Ele quem catequizou meus tios, a minha mãe, e essa figura dele tão católica trouxe isso também depois para a vida do núcleo da família da minha mãe e do meu pai, né? E minha mãe, ela uma mulher de muita fé, e ela quem conheceu primeiro o grupo de oração e que começou a participar, e eu lembro de criança acompanhá-la. Qual grupo que era? Aqui em Londrina mesmo? Nós tivemos passagem pelo Palavra Viva, pelo Água Viva, pelo Videira, que era no Decanato Leste. Então, foram muitos anos assim, né, de seguir. Mas justamente, talvez até empurrada, né, pelo alcoolismo do meu pai. Meu pai era um homem que sofria com o alcoolismo. E é engraçado, né, que até uma fase da vida a gente pensa assim: nossa, o alcoolismo, né, nós somos as vítimas, mas não, a maior vítima é a figura de quem sofre daquela doença. E é isso que meu pai vivia. Então ele era um homem agressivo, ele era militar, tinha toda aquela questão do militar muito severo, muito firme, e nos fez sofrer muito, né, com a bebida, com bastante violência verbal e física também. Mas minha mãe, ela soube ser presença mesmo de Nossa Senhora dentro de casa. Ela mudou a nossa família
com a oração, né? Com a perseverança dela. Eu lembro de muito pequeno ir na missa, lembro de muito pequeno ver minha mãe repousando e pensando, repousando no espírito, pensando, o que eu vou dizer pro meu pai? Minha mãe morreu no grupo de oração. Então, a realidade assim, né, de criança ver a oração em línguas e achar aquilo extraordinário. E aí, em 1991, eu fiz a experiência de oração. Não era possível fazer em Londrina. Você tinha quantos anos? 11 anos. 11 anos. Não era possível fazer em Londrina. Então, assim, em 87 a gente começa a participar, né, dos grupos com minha mãe indo, a mãe do Padre Romão, que cantava no grupo de oração, né, a Dona Hilda, por muito tempo, nos impulsionava também aí. E então, nesse período de até 91, eu era aquela criança que estava no primeiro banco vendo o Ministério de Música e me encantando com a música. E aí, em 1991, eu faço a experiência lá em Biporã, porque em Londrina não autorizavam crianças com 11 anos, adolescente com 11 anos, fazer encontro. Foi uma quinta-feira, sexta-feira o dia todo, sábado o dia todo e domingo o dia todo. Assim, eu falo e às vezes as pessoas talvez não entendam, né? Mas eu ouvi literalmente o céu naquele encontro, sabe? Era muito criança, muito aberto, não tinha resistência nenhuma. E ao mesmo tempo muita carência, muita ferida, né, por causa da questão familiar com o álcool. E ali, acho que assim, aquela música, né, o Senhor mexe, remexe no profundo do meu ser, né? Então ali o Senhor mexeu mesmo, nas profundezas e me colocou a convicção de que era aquilo que eu queria para minha vida, né? Viver Pentecostes, viver o batismo no Espírito Santo. E é claro que eu era uma criança de 11 anos. Então, assim, eu ainda não tinha experiência de pecado. E isso demorou a acontecer, porque você caminha com o coração tão entregue que você não quer nenhuma mancha no coração, né? Então eu caminhei ali, olha, toda a minha adolescência, juventude, muito firme com a renovação, fazendo muito encontro, podendo participar de muitos momentos únicos da história da renovação. Mas ali a gente chegando aos 22 anos, 23 anos, 23 anos, eu assumo a coordenação da renovação na diocese. E foi jovem de tudo. Demais. E foi um grande, não posso falar fardo, mas foi um peso muito grande, porque ainda não tinha nenhum preparo, sabe, emocional, de sabedoria, de experiência de vida. Né? Isso faz quantos anos, Bruno? Nossa, agora vai ficar bem a minha idade. Foi em 2004, 2005, por ali, né? Por aí, né? E aí, e assim, Wesley, então, quando eu saí da coordenação, eu estava num processo bem de depressão, porque havia acabado a comunidade de vida que eu morava, que era Lábaros. E ali foi quando eu me afastei por 3 meses. 3 meses eu me afastei de grupo de oração, da renovação carismática, o único período da minha vida, sabe? E esses 3 meses foram, assim, decisivos para eu poder ver o que era o pecado e sentir a necessidade que, não, para mim tem que ser a graça de Deus, né? E ver a potência que é o pecado também, né? Como ele destrói, como ele nos arranca do plano de Deus. E aí, dentro também de um processo bem grande de depressão, eu recebi uma visita de Dom Albano Cavalim. Eu tinha sonhado naquelas noites antes com uma religiosa carmelita que não colocava o pé no chão. E ela falava assim, no meu sonho, Aharai, Aharai. E eu escrevi aquilo, sabe? E não sabia o que era, mas escrevi, porque eu tinha, né, já vivência carismática, né? E aí Dom Albano vai em casa, eu estava bem de cama, bem assim mal, e ele pegou e me levou um panfleto que estavam chegando as carmelitas aqui em Londrina. E no panfleto estava a Santa Miriam, que na época era Beata Miriam, e ali a palavra na frente era Aharai. Mas levanta-te. Mas segura aí. Nós vamos rapidinho para o intervalo e o Bruno vai falar mais sobre o levanta-te, dessa visão que ele teve em sonho. Rapidinho, a gente já volta. E aí, meu gente bonito, nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Super K Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências
em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Fala, minha gente bonita, estamos de volta no Pode Incendiar. Você que está nos acompanhando aí através das ondas sonoras 106.3 da Rádio Alvorada, o Bruno está falando de um sonho e da visita do Dom Albano. Bruno, continua daí. Continua. Fala que agora a gente ficou curioso. Pensa o povo que gosta de história, é nós. E aí, e foi assim, né? Aquela presença de Dom Albano, naquele momento que eu estava tão debilitado emocionalmente, até fisicamente, e ele levou aquele panfletinho que tinha Santa Miriam na frente, ainda à época era a Beata Miriam, com essa palavra, Aharai, levanta-te. E aí Dom Albano me deu toda a condição de me levantar mesmo, sabe? Ele foi muito pastor. Imagina o pastor de tantas ovelhas na arquidiocese inteira, né? Sim, recebeu uma visita, né, do bispo na correria toda, né? E assim, e o cuidado dele. Então, nas semanas seguintes, ele me trouxe muito para mais perto que ele. Ele já era muito presente na minha vida, porque a nossa comunidade, né, foi a primeira de aliança e a primeira de vida nascida em Londrina, na época, né? Então, ele teve uma participação, assim, de quase 90% muito próximo, próximo, impulsionando todo o trabalho missionário que a Lábaros fez também, sabe? Nós começamos muitos grupos de oração, pregamos muitas experiências de oração, mas porque Dom Albano era o suporte, ele nos acompanhava. Então, passado todo esse momento, ele foi lá buscar os caquinhos que tinham sobrado, e ele começa a tanto me visitar quanto a pedir também que eu fosse visitá-lo. E a nossa amizade aí partiu, assim, meu pai já havia morrido, partiu para esse nível mesmo bem filial, sabe? Uhum. De uma adoção mesmo, que eu acho que o próprio Espírito providenciou, até para curar o meu coração, sabe, da questão paterna. Tudo é providência, né? Tudo. E a partir daí eu terminei a faculdade de jornalismo, que eu não tinha terminado ainda. Dom Orlando me chamou para trabalhar aqui na Arquidiocese, na assessoria de imprensa da Arquidiocese. Trabalhei aqui na Rádio Alvorada, né, na comunicação da Diocese. Dali eu já fui para a Folha de Londrina, já fui para Tarobá e hoje estou na Gazeta do Povo, né? Então essa parte profissional. Mas com tudo isso, já participando bem ativamente de grupo de oração. Voltou, né? Aquela visita, aquele panfleto, a então Beata Miriam? Isso, depois, né, canonizada Santa Miriam. E aí eu tive a oportunidade, né, na primeira visita que eu fiz na Terra Santa, de visitar a casa de Santa Miriam, porque ela comprou a propriedade em que Davi morou com o seu pai, né? Morou com o pai dele, a família dele. E lá em Belém, quando eu entrei na casa dela, já foi uma efusão do Espírito. Já comecei a chorar, assim, né? Tanta coisa veio à cabeça. E aí a Madre Superior, porque lá é clausura, né? Ela veio e me trouxe aquela parte, assim, da estola, né? Que não é bem uma estola, tem o nome. É o mesmo nome que a gente usa no pescoço. Me deu branco agora, é o escapulário. Uhum. Mas é aquela pala, tipo estola grandona que os carmelitas usam. Ela me trouxe a de Santa Miriam e colocou em mim, sabe? E aí ela começou a profetizar, porque elas são bem carismáticas, sabe? Começou a profetizar, mas nós não entendíamos nada.
eu tava com ironia e eu não entendia nada também, porque né, assim, estavam falando em hebraico, na língua lá. E aí eles chamaram uma outra irmã que sabia falar inglês pra gente entender. E ali, nossa, quanta coisa o Senhor falou e me curou, sabe? Mas todo nesse processo, você vê a Santa Miriam lá, e aí depois disso eu escrevi um livro de Santa Miriam. Eu ia falar sobre isso, você tem um livro, né? Isso, a história da vida de Santa Miriam, né? Santa Miriam a carismática. Não tem na história da igreja, mesmo a gente chama tanto, né, a Beata Helena Guerra, mas com dons carismáticos não existe na igreja alguém que tenha expressado e registrado tanto quanto ela. Uma mulher analfabeta, né, árabe, dentro de uma cultura que não tem ali grande abertura ao catolicismo, mas ela teve uma profusão de dons do Espírito Santo. E ela continua sendo, é engraçado, né, mas ela continua sendo vista em grandes guerras em Israel. Muçulmanos relatam, sabe? Então, assim, é uma história extraordinária. Tem que ler para conhecer e para ver como é. Mas o nome do livro é, Bruno? Santa Miriam, a Carismática. Ó, você que está nos acompanhando, anota aí. Santa Miriam, a Carismática. Procura, que é uma história interessantíssima. Vai contribuir muito, muito, muito. E depois eu escrevi o livro para crianças, né? Ilustrado. Esse das crianças eu não sabia, Bruno. Tem das crianças. Então é a Pequena Árabe, que é a história de Santa Miriam também para as crianças. Que legal, que legal. Porque você também coloca esse dom também a serviço. Além da música que você falou que ficou o tempo todo ali absorvendo aquilo, você também usa da sua facilidade para escrever livros aí do movimento, sim, com histórias aí que contribuem muito para a evangelização. Hoje eu, dentro da editora da RCC Brasil, eu todo ano procuro oferecer 2 livros. Então, assim, é uma oferta mesmo. Eu não recebo nada nem para escrever, nem depois com a venda dos livros. Né? Tudo que é para o movimento mesmo. É uma oferta. Como oferta por gratidão a Deus, por tudo aquilo que Ele fez na minha família e na minha vida com a renovação carismática, né? Então, eu escrevi o livro dos 50 anos da RCC Brasil. Também foi uma graça grande, porque eu já convivia muito com o Reinaldo Bezerra, que é um dos, assim, pioneiros, talvez grande pioneiro, né, tirando o Padre Haroldo, mas o Reinaldo, que esteve na primeira experiência de oração no fim de semana 15, 16 e 17 de agosto, lá em Campinas, quando a renovação começa aqui no Brasil. Depois escrevi os 50 anos no Paraná, contando a história de cada diocese. E depois disso, assim, foram vários livros. Você entrevistou muita gente, né, Bruno? Muito. Você teve uma experiência ali. Tive a graça, assim, de estar com o Padre Jonas várias vezes para entrevistá-lo, sabe, para falar com ele sobre, assim, a Luzia Santiago mesmo, de contar, pegar pormenores, assim, né, a história de como que esses homens tiveram a coragem, sendo tão perseguidos, né, Wesley? A renovação tão perseguida naquela época, e eles foram à frente e testemunharam porque eles acreditavam no batismo do Espírito Santo. E nós somos fruto disso, dessa resistência deles, exatamente, dessa luta, essa palavra é ótima, resistência. Persistência, né? Eles persistiram ali, eles fizeram a experiência, Bruno. Sim. E eu acredito que aquele que faz a experiência, mesmo que venha a depressão, as lutas, as dificuldades, eles têm certeza daquilo que eles experimentaram. É isso mesmo. Eu penso, eu tive a oportunidade de conversar com a família da tia Laura, com o Padre Marcelo, a família do Padre Marcelo, depois no Rio de Janeiro também, família da Maria Lúcia Viana, que foi a grande pioneira da intercessão. Esse termo intercessão, como nós conhecemos intercessão hoje, tudo partiu dela, sabe? Foi o Espírito Santo no coração dela, essa visão de interceder nos encontros, nos grupos de oração. Então, essas pessoas foram extraordinariamente usadas por Deus, sabe? E com certeza que impactaram a minha vida, impactaram a sua vida e vão continuar impactando, porque o alicerce da renovação está no testemunho daquelas pessoas. Eu acredito muito que a gente tem que amar, a gente sempre fala isso, né? Tem que amar, graças a Deus está fazendo esse trabalho legal de manter os seus predecessores próximos, porque precisa amar as pessoas que passaram. Sim, sabe? Com certeza, porque, com certeza. Assim, foram muitas lágrimas para conseguir edificar onde o movimento chegou. Exatamente. Né?
períodos que o Padre Jonas não pôde pregar, períodos em que a Renovação não podia orar em línguas, né? Aqui em Londrina mesmo, período grande que não se podia falar em oração em línguas, né? Era proibido, né? Aí um dia o Padre Jonas, aqui no Moringão, num Deus Conosco, disse assim, eu estava fazendo comentário, sabe? E ele pegou e falou assim, começa a oração em línguas no microfone. E Dom Albano estava celebrando a missa. Só que ele sabia que eu tinha, né, amizade com Dom Albano próximo, ainda era bem garoto, 19 anos. E eu fiquei naquela, vai, não vai, e o Padre Jonas só colocou a mão, daí eu comecei a orar em línguas depois da comunhão, e conduzindo assim um pouquinho, né. E aí o Dom Albano, quando terminou, eu nem olhei para ele, e aí ele falou, foi extraordinário, ele falou assim, eu entendo a oração em línguas assim, é aquela menina que começou a gostar de um rapaz, e ela não tem coragem de falar para a mãe e para o pai, mas ela tá varrendo a casa assoviando. Ela tá cantando, ela tá até dançando dentro de casa. A sabedoria do Dom Albano. A mãe sabe o que é, mesmo que não tenha palavras. E aí ele disse isso, sabe? Que essa é a oração em línguas, aquilo que tá dentro de nós. Mesmo sem as palavras. Que legal. E a partir daí, rapaz, nunca mais se proibiu orar em línguas. Segura isso. Rapidinho, a gente vai para um rápido intervalo. Ó, você que está no YouTube, comenta aqui quando foi a tua experiência de oração, quando você recebeu o seu batismo. Até mais. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 996030984. 996030984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Tamo de volta, minha gente bonita. Pode sediar o podcast mais carismático do Brasil. E o Bruno tá contando aqui as experiências da vida dele. Tá falando aqui tudo que ele já passou, tem passado. E com certeza, gente, ele tá falando aqui muita coisa a gente se identifica. Então você que está aí nos acompanhando, eu quero dizer o seguinte, uma coisa para você. Se você já fez essa experiência do batismo no Espírito Santo e pensa que está passando por um deserto, está aí no sofrimento e tem até saudade, eu quero convidar você, ó. Tenho certeza que aí próximo da sua casa tem um grupo de oração que precisa de você. Que precisa de você do jeito que você está. Do jeito que você está, chega lá, volta a experimentar e sentir aquilo que você viveu um dia de uma forma atualizada, porque o Espírito Santo, ele quer de novo ter esse contato contigo. Não é isso, Bruno? É isso mesmo, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, mas isso foi uma fase da minha vida, ou então pensam assim, não, nunca vai ser igual, aquele período era, não, o Espírito Santo é sempre o mesmo, né? É a abertura do nosso coração que muda, mas o Espírito Santo é sempre o mesmo e ele faz nova todas as coisas. Então, voltar a um grupo de oração é o caminho mesmo, porque grupo de oração é cenáculo de Pentecostes, né? E aí, dentro dessa experiência com os livros, Wesley, eu também tive a graça de escrever um livro sobre o querigma e o Espírito Santo. Então, assim, todos os
os temas do querigma impulsionados pelo Espírito Santo. Como que nós descobrimos que somos amados por Deus? É o Espírito que clama em nós, Abba Pai. Então, o pecado, como que a gente se convence do pecado? É o Espírito Santo que convence o pecado, né? Sobre o pecado, o juízo e a justiça. Cada tema do querigma, a ação do Espírito. É muito importante a gente entender isso, né? Depois escrevi uma sequência para jovens, A Praia dos Anjos. É um livro de ficção, mas bem voltado para o jovem que participa de grupo de oração. Recentemente eu escrevi livros com ironia também. Até. Qual é o teu estilo literário, Bruno? Você falou em ficção, mas tem outros? Eu gosto muito de fazer biografias, né? Como a de Dom Albano, como a de Santa Miriam. E trouxe para você a do Padre Léo. Muito obrigado. Ó, gente bonita. Olha, ganhei um presentão aqui, ó. Padre Léo, fruto do batismo no Espírito Santo? Isso mesmo. Obrigado, Bruno. Essa história maravilhosa que o Brasil conhece, né? O Padre Léo pela televisão, mas os pormenores, né? Quem é esse homem que foi tão usado pelo Espírito Santo e continua sendo usado, Wesley? Né, agora no processo que já está em Roma, né, da beatificação dele, vou te contar um testemunho do Padre Léo que está nesse livro. Você pode encontrar lá no rccshop.com.br. Olha só, o Padre Léo, ele já havia morrido há 6 meses. E as pessoas começaram a divulgar a oração, uma oração autorizada pela diocese lá em Santa Catarina, e também a pequenas relíquias, assim, né? Paninhos que tocaram nos restos mortais do Padre Léo. E aí, os anos vão passando. 3 anos depois, um casal perdeu os filhos para a justiça porque eles usavam droga, os pais, e eles perderam os filhos para o Conselho Tutelar, teve que tirar, e eles estavam tão acabados porque já haviam perdido casa, já tinham gastado tudo. Eles decidiram tirar a vida, os dois juntos. Eles decidiram se jogar na frente de um caminhão. Eu conversei com esse casal. E eles decidiram, numa sexta-feira, e eles moravam em Santa Catarina, perto de São João Batista, que é a cidade onde tem a primeira casa, né, da comunidade Betânia do Padre Léo. E lá, nesse momento que eles estavam na rodovia e iam se jogar na frente de um caminhão, o caminhoneiro parou o caminhão, buzinou muito, parou o caminhão e gritou com eles: ainda tem jeito, procura a comunidade Betânia aqui na frente, São João Batista. E eles muito emocionados porque o caminhão parou em cima, aquela coisa toda, e ouviram aquela palavra de uma forma assim tão forte, e eles decidiram ir. Chegaram lá, começaram a ser bem tratados, acolhimento, né, contaram toda a história, a dependência e o carisma, né, do Padre Léo, justamente, né, o dependente químico. E quando eles chegam na capela, depois de passar por uma triagem, depois de, né, pensar em fazer mesmo a inscrição e ficar ali os 9 meses de tratamento, tem uma foto na capela do caminhoneiro, que era o Padre Léo, que já fazia 3 anos que tinha morrido. Meu Deus. É uma história extraordinária. E só os santos que, né, para explicar uma coisa assim. Então, e tá aí no livro, tem esse testemunho, mas tem vários outros. O próprio Frei Gilson, você sabe que a conversão dele foi através do Padre Léo, né? Tantos outros homens de Deus que hoje caminham conosco, que foram tocados. Então, eu penso que é muito isso, né? Quando o Cardeal Sainz fala da corrente de graça, eu penso que é justamente isso, assim, uma corrente elétrica, sabe? Que vai atingindo vários pontos, como raios que vão caindo e que vão multiplicando. Olha, lá em Duquesne, depois na Vila Brandina, para mim lá em Biporã. Então, né, na sua vida, no dia da tua experiência, e até hoje, quantas pessoas... Você pregou na minha experiência, Bruno. Bruno, o Bruno pregou na minha experiência de oração, cantou na minha experiência de oração, você falou de vários. Minha experiência de oração foi numa escola lá na Zona Sul, vocês que estavam lá conduzindo. E você pregou sobre o amor do Pai e batismo no Espírito Santo. Ai, que bênção. Olha, é interessante, né, que assim, eu não tenho lembrança
Mas eu fico pensando sempre assim, eu tenho duas lembranças suas boas, assim. Eu lembro do primeiro grupo de oração Divino Pai Eterno. Primeira reunião eu fui pregar. E lembro que você estava Tudo lá. é do Pai. Tudo é do Pai. Isso, não é tudo é do Pai. Tudo é do Pai, Tudo no é do Decanato Pai. Sul. Isso. Lembro que você estava, Nelly também. Depois lembro quando você estava fazendo a transição de grupos. Então, assim, acho que é essa graça do Espírito, né, Wesley? Sim, Deus usa os... O fruto do seu anúncio, ó. Eu sou fruto daquele anúncio de, vamos lá, 21 anos atrás. Amém. 21 anos atrás. Você vê, Deus usa todos os burrinhos que ele tem para colocar Jesus entrando em Jerusalém. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão que está nos acompanhando, ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Talvez você está aí pensando em tirar a sua vida. Talvez você está aí pensando que não tem mais jeito para nada, que tudo que você está fazendo não tem dado certo, você já perdeu de tudo e agora não tem mais sentido para viver. Mas eu quero dizer, nessa hora, nessa noite, eu não sei que dia e nem que hora que você vai assistir esse podcast, mas eu quero dizer que ainda dá jeito. Deus ainda espera por você, está disposto. Nunca se ouviu de um Deus que está disposto a nos salvar, a nos curar, a nos libertar. Não. Na história, os deuses querem ser somente servidos. O nosso, ele se dispõe a vir ao nosso encontro justamente porque nos ama. Deus ama você. Não é isso, Bruno? É isso. E acho que essa é a beleza da renovação carismática, não é? Porque é uma porta sempre aberta, né? O grupo de oração é a porta sempre aberta. Qualquer pessoa pode participar de um grupo de oração. Não importa a situação de vida, não importa o que está passando, não importa o que já fez, o que está fazendo, né? Sempre vai ter uma acolhida para quem quer receber o batismo no Espírito Santo num grupo de oração. E o batismo no Espírito Santo, né, Wesley? Eu penso assim, meu pai ele teve a graça também de viver a conversão antes da morte. Ele faleceu de câncer, foi uma doença foi muito difícil. Assim, Deus foi lapidando mesmo ele, mas ele teve essa oportunidade também de ter a conversão, de ter a efusão do Espírito. E eu vejo isso assim acontecendo a cada dia, né? No nosso grupo de oração mesmo, como é bom, né? Tenho certeza que você vê lá no seu grupo, imagino quantas pessoas. Você vê a pessoa chegar no grupo de oração de uma maneira, você vai olhando ela semana após semana, de repente você vai vendo que vai mudando o jeito da pessoa, até de se vestir, o jeito de se comportar, o jeito de falar, né? Às vezes aquela trend que tem na internet, né? 1 mês indo em tal igreja, 2 meses indo, né? Mas 1 mês indo no grupo de oração, 2 meses, até a pessoa pensar, não é nada disso do mundo que eu quero, não. Eu quero as coisas do céu e eu quero tocar o céu com a vida no Espírito. E penso que a gente deva dizer isso, né? Que a vida no Espírito é o que nos mantém mesmo próximos de Deus. Amém. O desejo de não nos afastarmos, não nos entregarmos ao pecado, de viver a vida de santidade. Isso que nos aproxima do Senhor. E é isso aí. Povo de Deus, o Bruno falou aqui e é a pura verdade. O Espírito Santo é que move. Peça, diga aí, vem Espírito Santo. Vamos rapidinho para um rápido intervalo, a gente já volta. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios,
motor. Lá tem de tudo, qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 996030984. 996030984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. E aí, minha gente bonita, estamos de volta com o podcast mais carismático do Brasil, o Pode Sediar. E você que nos acompanha semanalmente, eu quero dizer muito obrigado. Muito obrigado porque você tem ajudado a levar a cultura de Pentecoste. E a Rádio Alvorada, com certeza, é esse canal que estão aqui com as portas abertas para que você experimente essa efusão do Espírito Santo na sua vida. E como o Bruno estava falando, né, Bruno? E nós estamos aqui no último bloco. Eu quero aqui já dizer aqui para você, se você gostaria de compartilhar, você está compartilhando várias experiências da sua vida, né? Teria algo que você queria falar, que você não falou, que você acha que poderia contribuir para as pessoas que estão nos ouvindo? Porque a gente recebe muitas mensagens depois, Bruno. Mensagem de pedido de oração, que se identificou, servos que voltaram a participar de grupo de oração devido a assistir a alguns podcasts aqui. O que você teria para dizer sobre essa sua experiência, vamos dizer, genuína, altos e baixos, acertos e erros, coisas boas e coisas não muito boas, mas que tudo traz uma experiência de vida, uma solidez, né? Uma solidez com a certeza que, como você falou, o grupo de oração sempre está de portas abertas, independentemente da sua situação de vida. Olha, eu penso que Deus sempre vai colocar no nosso caminho pessoas de Deus para nos aproximar dele. Então eu tive a graça de João Albano, eu tive a graça da Maria Ivone, né, que é assim para todos nós, né? Mas cada pessoa assim que eu penso que passou por coordenação na minha vida foram pessoas que trouxeram, sabe, um pouco da face de Deus. E eu lembrava agora, enquanto você falou, me veio muito assim uma lembrança da Sônia Seco, quando a Sônia era coordenadora, né? Ela foi 2 coordenações antes da minha. Ela me disse assim um dia, né, que todo coordenador sabe quanto acertou e quanto errou. Porque a gente tem a melhor das intenções, mas a gente fracassa porque a gente é humano, né? E porque os outros seres humanos em volta também contribuem para isso. Mas eu penso nesse momento naquelas pessoas quantos, né, que foram lideranças na renovação. Você falou de pessoas que voltaram, né? Quantas pessoas que não estão no grupo de oração, mas que têm saudade, sabe? Saudade de um grupo de oração fervoroso, de um momento de oração que toque o coração, que enche do Espírito. Então é sempre um momento. Não tem que ter vergonha de voltar. É sempre um momento. Gravem isso. Tem sempre que ter um momento. Assim, a liberdade de coração de pensar, eu não vou pelo olhar de um ou de outro, eu vou por causa do Espírito Santo, eu preciso do Espírito. E não adianta orar sozinho, não é o mesmo que orar em comunidade. Não. A oração em grupo de oração, em comunidade, ela tem muito mais força, poder mesmo do alto, porque, né, quando 2 ou mais estão reunidos, a promessa de Jesus. Mas eu queria, assim, indo para o encerramento, também para a oração, Wesley, dizer assim, né, a nossa vida, toda ela, está na mão de Deus, nós já sabemos, mas toda ela está sendo regada pelo Espírito Santo todos os dias. Todos os dias Deus derrama o Espírito Santo sobre nós. E sabe o que é mais impressionante? Pedindo ou não. Porque eu posso pedir o Espírito Santo e ele vem, né? Santa Helena Guerra diz, se eu peço o Espírito Santo, ele vem. Né? Vem o Espírito Santo, ele vem. Mas mesmo que eu não peça, ele vem também, porque ele é socorro de Deus. E se você vê o seu filho quase caindo, você vai tentar segurar. E assim Deus faz conosco. Ele derrama o Espírito Santo sobre nós. E mais, eu lembro de um livro da Maísa Castro, né, da Comunidade Jesus Chama, isso lá em 95, 96, era o livro Jesus Chama. Ela dizia assim, né, o Espírito Santo é derramado sobre nós mais do que nós possamos imaginar. E depois também uma palavra do Padre Jonas,
que a voz dele até ecoa assim na cabeça, quando ele dizia assim, né? Que nós não recebemos uma porção do Espírito, mas nós recebemos a pessoa do Espírito Santo. Forte isso, hein, Bruno? Sim. Forte isso. Então, nós não temos em nós uma fagulha do Espírito, ou então uma chama do Espírito, né, na cabeça flamejante. Não, é a pessoa do Espírito Santo em nós. E nós que conduzimos, falo nós porque nós conduzimos oração, grupo de oração, às vezes a gente cai nisso, né? Quando a gente... Senhor, manda uma porção do teu Espírito, Sim. uma fagulha, uma chama, e na verdade é a pessoa, né? É a pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E que maravilha a gente entender assim, que quando a gente está dizendo vem Espírito Santo, a gente não está recebendo só uma força que está caindo em nós. Não, mas é um abraço de Deus, é Deus caminhando comigo, é Deus me levando, é Deus me abrindo os olhos, é Deus me orientando, falando aos meus ouvidos coisas que eu não estou, né? Falarei sem medo ao teu ouvido, contarei coisas que é em mim. A gente fala na música Tão Perto de Mim, né? Mas a realidade, pensa no inverso. O Senhor falando ao nosso ouvido aquilo que está no coração dele. Essa é a pessoa do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo faz. Então, seja uma pessoa que está no álcool, seja uma pessoa que está numa vida desregrada sexualmente, uma pessoa que perdeu tudo no jogo, uma pessoa que está falida, alguém que está em dívidas. Como que nós temos a fraqueza? Nós somos o abismo da fraqueza e Deus é o abismo da força. Deus é o abismo da fortaleza. Então, como eu posso me afastar de um Deus que tem toda essa força que eu necessito para a minha vida? Né? Então, aí eu vou ser um filho, um pai, um esposo, um profissional melhor. Isso para as mulheres, uma filha, uma mãe, uma profissional melhor. Porque nós somos cheios do Espírito. Dom Bando dizia assim, é uma das regras da minha vida: eu preciso ser o melhor profissional de todos. Mas não porque eu quero ser melhor que todos, mas é porque eu tenho que dar o maior testemunho, porque eu sou testemunho de Jesus ressuscitado. Eu sou cheio, eu tenho que ser cheio do Espírito, então eu tenho que ser diferente. Sim. De uma forma tem que impactar, o meu trabalho tem que impactar, a minha verdade tem que impactar. Dentro da paróquia, dentro do grupo de oração, nós somos testemunhas. E isso, claro, evidentemente não é para nossa glória, é para a glória única do Senhor Jesus, mas sabendo que quanto mais cheio o copo está, né, mais ele vai transbordar, mais ele vai dar para os outros. E eu penso que nesse sentido a gente pode orar, né? Pode. A gente pode rezar e pedir o Espírito Santo. Pode sim, Bruno. Pode sim. Vamos? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor conhece o seu coração, você que nessa hora acompanha esse podcast, você que nessa hora traz a tua vida diante dele. E o Senhor conhece as tuas feridas, as rachaduras do teu coração, as tuas quedas, os teus erros. E Ele é o Espírito que anima, que consola. Ele que em nós é força, é fortaleza. E por isso nós pedimos ao Senhor: Senhor, nós precisamos do Teu Espírito em nossas vidas. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito para não caminhar no erro, não caminhar no engano, na escuridão, para nossa vaidade não nos cegar. Senhor, para nosso pecado não nos cegar, não paralisar as nossas pernas, mas para que a gente possa correr para Ti, Senhor. Por isso que nós pedimos de forma muito verdadeira, Jesus, muito concreta: derrama o Teu Espírito Santo, sim, Senhor, sobre nós. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo agora sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares, sobre a vida dos nossos sacerdotes, do nosso arcebispo, de todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Alvorada ou através deste podcast Pode Incendiar. Espírito Santo, Tu és a força de Deus, o consolo, o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai. Vem amar os nossos corações. Vem transformar os nossos corações, curar as feridas, aonde a nossa alma ela grita por socorro, por consolo. Espírito Santo de Deus, nós pedimos: vinde nesta hora. Vem visitar essa pessoa que está de luto. Vem visitar essa pessoa que nesta hora está pedindo por um emprego, está desempregado, está chorando as necessidades.
Vem, Espírito Santo, visitar aqueles que estão se sentindo traídos neste momento. Vem, Espírito Santo, visitar aqueles que abandonaram o grupo de oração porque não se sentiram acolhidos. Os que foram, sim, injustiçados, mas também aqueles que, por causa das próprias feridas, achavam que deveriam ser tratados diferente. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem nos atrair de novo, um retorno. Não vos afasteis de Jerusalém, o Senhor disse aos apóstolos. Senhor, não permita que nós nos afastemos de Jerusalém, da nossa Jerusalém, do nosso grupo de oração. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito age em nós e comunica a Tua vontade. E obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixa nenhum dos seus sem resposta. Você que começou a assistir e ouvir esse programa e estava pedindo, Deus, respostas. E o Senhor te deu nessa noite. O Espírito Santo, Amém. Bruno, é a resposta. Amém. Amém. É a resposta. Ele é o caminho. Ele é a resposta. E não há outra, né? Para a nossa missão enquanto Renovação Carismática é anunciar e trazer a pessoa do Espírito Santo. Sim. Essa é a missão, né, Wesley? É a missão. Bruno, nosso programa acabou. Ah, que pena. Chegou ao fim. Mas, Bruno, muito obrigado pela sua disponibilidade. Já fazia muito tempo que a gente já tentou, né, algumas vezes, não deu certo. Fiquei muito feliz de você vir. A Sônia Seco também estou tentando com ela aí, mas vai dar certo. Já veio a Ademir, já veio a Nilza, veio a Maria Ivone, a Mauri, agora veio você. Eu fico muito feliz. Eu também sei que a minha missão também é amá-los. Amém. Também é amá-los. Eu seria incoerente anunciar e não amar. Então, também faz parte da minha missão isso. Então, muito obrigado. Os ouvintes do Pode Incendiar com certeza foram impactados. Obrigado hoje nós não temos um diretor, nós temos uma diretora. A Ana está conosco aqui. Muito obrigado também, Ana, aqui na Rádio Alvorada. E você que nos acompanha semanalmente, quarta-feira que vem, nós estamos aqui no mesmo horário, anunciando a cultura do Pentecoste. Bruno, quiser se despedir das pessoas, fica à vontade. Então, um abraço a toda a nossa família carismática, todo ouvinte do Pode Incendiar, que seja mesmo um ministério fecundo, esse instrumento de Deus, Wesley, na tua vida, na tua missão e na tua coordenação. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Até quarta-feira. Abraço. Podcast Pode Incendiar. Oferecimento: Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo.